Boa tarde, boas-vindas a todos. É com imensa alegria que estamos aqui hoje para abrir esta reunião sobre arte e cultura, sua importância e os benefícios para a melhora da nossa qualidade de vida, especialmente para o envelhecimento ativo e saudável. Eu sou Marina Mesquita e estou envolvida com esta questão do envelhecimento como aluna da UNICE, Universidade do Envelhecer, que é um programa de graduação, aliás, de extensão da Universidade de Brasília, a UNB. E foi na UNICE que eu cursei a disciplina Arte e Cultura, ministrada pela professora Selma. A professora Selma é uma das palestrantes de hoje, e com ela nós teremos a honra de ter a presença de mais duas convidadas palestrantes, e as três estiveram presentes no congresso, no 24º Congresso Português de Arte e Terapia, em Lisboa. Inicialmente, nós convidamos a focalizadora e arteterapeuta Ângela Pereira. Boa tarde, Ângela. Boa tarde. Ângela nasceu em Angola em 1971, cresceu na França, formou-se em economia em Portugal, na cidade do Porto. Ela gere candidaturas de desenvolvimento local com apoio de fundos da Comunidade Europeia e do Estado português. É presidente do Conselho de Administração da AMUT, Associação Mutualista de Gondomar, desde 2011. Tem como propósito nutrir a saúde e a felicidade do ser humano solidariamente, imergindo na natureza, fonte de inspiração e regeneração. Ângela orienta caminhos, incluindo o Caminho de Santiago, desde 2012. Promove imersões na natureza, focaliza sessões semanais de meditação e técnicas de relaxamento, danças circulares sagradas e dança-terapia. É ainda terapeuta de Reiki desde 2006. Fomenta encontros de sabedoria e criatividade, retiros de autoconsciência e desenvolvimento pessoal, e partilha a sua alegria de ser e estar na vida, procurando inspirar a construção de vidas mais conscientes, significativas e felizes. Com toda essa experiência, Ângela, nós queremos saber de que maneira você afirma que a arte beneficia o processo de envelhecimento humano, tornando-o mais saudável. Por favor. Muito obrigada por esta brilhante apresentação e por me dar então a honra de poder aqui apresentar um pouco do trabalho que temos vindo a fazer aqui em Portugal. Pois, então nós verificamos efetivamente que Portugal é um dos países que talvez não tenham conhecimento, mas Portugal é neste momento o país mais envelhecido da União Europeia. Nós temos por cada pessoa com mais de 65, por cada jovem, nós temos duas pessoas com mais de 65 anos. Então é uma preocupação, de facto, encontrar formas de, sobretudo, vivermos de forma intergeracional, ou seja, atrairmos aqui podemos trabalhar na melhoria do investimento ativo das pessoas maiores, nós gostamos de lhe chamar maiores, e por outro lado também poder levar a que elas não se sintam isoladas e apenas que sintam alguma solidão. De maneira que temos desenvolvido muitas atividades e temos participado no desenvolvimento de muitas atividades para melhorar de facto a qualidade de vida das pessoas maiores. E dentro deste trabalho, a arte-terapia, de facto, é uma resposta que nós entendemos que, por um lado, se torna simples e, por outro lado, acaba por juntar todas as idades. Ou seja, é uma forma muito simples de as pessoas se conectarem umas com as outras.
como é que nós temos feito isso? Como é que nós começamos esse trabalho? Nós começamos por levar as pessoas para a natureza e esse foi o ponto de partida do nosso trabalho, mesmo com a arte-terapia, foi levar as pessoas para a natureza. E na natureza, elas se conectarem com as cores, com as texturas, com os sons e a própria presença delas no espaço, não é? Se reconhecerem no espaço. E ao se reconhecerem no espaço, através, por exemplo, de técnicas de meditação dinâmica ou técnicas de dança, não é? De dança-terapia, elas se reconhecerem na natureza. Portanto, o que é que nós usamos? Usamos o que existe na natureza para as pessoas se permitirem essa reconexão. Esse é um dos trabalhos que nós fazemos e que juntamos precisamente a arte com a natureza e com o desenvolvimento das pessoas. Esse é um trabalho que parece simples, mas não é tão simples assim, mas que efetivamente nós temos verificado ao longo dos últimos 10 anos que tem um efeito prolongado, tem um impacto imediato e duradouro. Portanto, não é só o trabalho que nós fazemos com as pessoas mais velhas, ou portanto, que são as pessoas maiores, mas também esta inclusão de todas as pessoas numa atividade em conjunto, que nós entendemos que é de facto importante que não haja esta separação dos idosos e das outras faixas etárias, sobretudo em Portugal, onde cada vez nós notamos mais isso, não é? Os jovens portugueses têm vindo a emigrar, muitos deles, as pessoas que estão em idade ativa acabam por estar numa vida muito estressada a tentar levar a vida em diante e, portanto, o deixar os idosos muito isolados não é uma solução. Portanto, o que temos feito, usando a arte-terapia, efetivamente, quer nestas atividades de natureza, como vos falei agora, quer em espaços físicos, como é que eu ia dizer, cedidos pela prefeitura, por exemplo, ou na nossa associação, que é a AMUT, a Associação Mutualista, onde nós desenvolvemos, de facto, um conjunto de atividades, muitas delas baseadas na arte-terapia, ou em parte baseadas na arte-terapia, porque a arte-terapia ainda é vou dizer, uma ciência muito inovadora, mesmo em Portugal, ainda há muito poucas organizações a usar a arte-terapia como um instrumento de desenvolvimento e um instrumento de desenvolvimento pessoal, sobretudo. E, portanto, nessa lógica, julgo que o que nós temos verificado nestes últimos 12 anos é, efetivamente, o impacto positivo e duradouro que o uso da arte-terapia tem em todas as faixas etárias, mas muito nas pessoas mais idosas. Não sei se... Respondeu, claro. Para mim foi bem esclarecedor. Mas, mesmo sendo uma atividade inovadora, para você, como uma praticante, uma focalizadora, houve ou há impacto na sua vida pessoal, na sua vida profissional, já que te levou a um congresso como esse que foi mencionado? E qual foi a abordagem do seu trabalho nesse congresso? Pois então, foi muito a perspectiva. No Congresso, vou começar pela última pergunta e depois vou para para as primeiras que fez. Então, em termos do impacto, portanto, no Congresso o que nós apresentámos foi um projeto muito específico em que nós trabalhamos, portanto, é um projeto que se chama Pousio, em que nós trabalhamos com pessoas, um grupo de pessoas com depressão, com ansiedade extrema e burnout. E a maioria deste grupo com o qual nós trabalhamos eram pessoas com mais de 60 anos. Portanto, tínhamos, no caso, algumas com 65 e mais anos. Era um grupo pequeno, mas que efetivamente o impacto que tivemos
Portanto, foi um trabalho ao longo de um ano, em que usamos a meditação e usamos a arte-terapia. E para dar um exemplo muito real, nós tivemos um senhor com 63 anos que sofre de depressão e estresse pós-traumático, e este senhor pusemos a dançar na floresta, ele e o grupo, não foi só ele sozinho, mas só para dar este exemplo, de que ele primeiro foi assim reticente, que não queria dançar, porque nós fazemos sempre, são convites o que nós fazemos, nós não exigimos que as pessoas façam o que quer que seja, porque não é essa a nossa função, como arte-terapeutas, é convidar as pessoas, e eu só estou a dar este exemplo porque é um exemplo que para mim também tem impacto, e portanto respondendo à primeira parte da sua pergunta, que foi este senhor com esta idade, primeiro não queria dançar e depois dançou, aceitou o convite, e no final da dança ele estava a chorar. O que ele me disse foi: eu nunca tinha dançado na minha vida, eu nunca me tinha permitido dançar, e isto foi tão bom. E isso é que nos impacta. Eu acho que nós, como arte-terapeutas, nós somos só um veículo, portanto, nós podemos facilitar, nós podemos permitir que aconteça, mas aquilo que eu acho que nos dá maior alegria é efetivamente isto, é perceber que aquilo que nós convidamos as pessoas a fazer, se elas aceitarem o convite, pode ser transformador para elas e para nós. É essa, acho que quase que diria o milagre da arte-terapia, é que com algo muito simples, porque foi uma simples dança, algo muito simples, aquele senhor foi totalmente transformado, e ele a partir dali começou a fazer um movimento em direção a ele próprio e à melhoria da sua saúde mental. Então é isso, para mim, e repara, antes de ser arte-terapeuta, antes de ser o que quer que seja dentro destas áreas de desenvolvimento e eu gosto de chamar de cuidadora, não é? Porque é um pouco isso que nós fazemos, e eu primeiro senti em mim, não é? Então, antes de ser arte-terapeuta, eu experimentei enquanto aluna, não é? E também fiz o processo de desenvolvimento pessoal comigo, e isso foi uma grande ajuda para agora poder também perceber muitas das coisas que as pessoas também necessitam, não é? Entende? Então, acho que é um dar e receber. Na arte-terapia é essa a grande mais-valia, é que todos estamos a crescer juntos, e o uso das artes é extraordinário por isso, crescemos todos juntos dentro do processo que estamos a fazer, e é maravilhoso. Que exemplo maravilhoso, que emocionante. Sua fala me deixou emocionada. Muito legal. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada e eu por me ouvir. Obrigada. Se eu tivesse aí, eu ia fazer dança-terapia com você. Oh, que bom, Marina. Um dia que venha, quem sabe eu vou aí e faço com você. Não, podemos. Muito legal, muito bom mesmo. Muito Obrigada, obrigada. Marina. Obrigada a você também. Selma? Bom, encerrada a participação de Ângela, nós agradecemos. Tenha uma boa tarde, e a sua presença sempre nos enriquece, o seu conhecimento é super valioso para quem está interessado no assunto. Muito obrigada. Muito obrigada, Marina. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada. Teremos agora a presença da professora Selma Trindade, que é a produtora deste projeto. Ela é artista e arte-terapeuta em educação e saúde, especialista em envelhecimento ativo, subjetividade e arte. Tem formação em dança e graduação em artes cênicas na UNB. Atua como arte-terapeuta do residencial Fleur de Lis, é professora colaboradora da UNICEF, Universidade do Envelhecer, onde eu a conheci. Além de produtora de projetos socioculturais para idosos, ativos e dependentes. Selma Trindade vem realizando apresentações sobre arte e saúde em congressos no Brasil e no exterior, e contou com o apoio do projeto Conexão Cultura do Distrito Federal,
para se apresentar em Portugal e na França. Boa tarde, professora Selma. Seja Boa bem-vinda. tarde. Boa tarde, Marina. Que bom estar aqui com a presença da Então, Ângela, diretamente de Porto. É muito é verdade, é diferente verdade. esse momento. Deixei de mencionar esse fato importantíssimo. Se dispôs a isso. Muito obrigada mais uma vez por isso também. Então, professora Selma, voltando para você, por que que nós afirmamos, já ouvi a sua voz várias vezes dizer que a arte pode beneficiar a saúde durante a fase do envelhecimento? Muito bem, Marina. Também tenho aí uma experiência, né, nos últimos 13 anos, acompanhando mais de 1.000 idosos, e a, a partir dessa experiência, eu pude constatar o quanto foi especial para essas pessoas, especialmente, que eu estive acompanhando de perto, né, esse contato com essa possibilidade de expressão, ou seja, entrar em contato com o próprio corpo e com a própria expressão a partir da arte-terapia, né, com a contação de histórias, com o apoio da dança, com o apoio do teatro, que foi o que eu enfatizei nesses anos todos, apesar da arte-terapia nos dar outras ferramentas também, que eu fui aplicando, mas que eu tive também esse caminho, né, trazer especialmente essas linguagens e aos poucos inserindo aí as demais, eu pude perceber o quanto que eles, né, na maioria, assim, foi praticamente 99% dos depoimentos, eu tive uma resposta favorável ao processo, né? Então, foi a partir dessa resposta qualitativa que eu pude identificar esses benefícios, né? Então, a partir dos depoimentos, das transformações, dessas pessoas é que eu pude insistir, foi um fator importante, e da literatura também, hoje a gente tem mais publicações relacionadas a esse processo da arte-terapia destinado aos idosos, né? Em vários casos, inclusive com doenças crônicas, e agora, recentemente, nos últimos 2 anos, eu também estou atuando com idosos com várias dificuldades cognitivas e motoras. Ao longo desses 13 anos, eu fiquei mais concentrada do trabalho com idosos ativos, e nesses últimos tempos, com idosos, né, em situações muito difíceis, com relação à própria autonomia, e mesmo assim, eu pude ver a importância do trabalho, tenho constatado na prática essas respostas e quanto essas pessoas se sentem mais vivas a partir dessas experiências. Então, acho que o principal benefício é essa energia vital que é possível a gente ativar quando a gente faz arte, quando a gente faz a arte-terapia, especialmente. Que lindo, que lindo. E para você, pessoa física, sua vida pessoal, como é que você percebe a influência da arte-terapia, bem como na sua vida profissional? E que fale também para a gente como é que foi a experiência no exterior, destacando a participação no Congresso em Lisboa, por favor. Muito bem, Marina. Eu creio que a arte-terapia tem me inspirado muito, tem me instigado e me gerado mais espaços para pensar sobre a arte como um todo e também como processo terapêutico. Existe uma diferença, né, entre o processo de construção da linguagem artística, não pode ser terapêutica, mas não é terapia, e, ao mesmo tempo, a arte-terapia já é destinada para a terapia mesmo, né? Então, os dois processos me ajudam muito, e a arte-terapia me impulsiona e me dá mais coragem para continuar pesquisando como artista e como profissional, né, pesquisadora das artes, e também como no meu dia a dia, né, nas minhas questões pessoais, também me orienta, também me faz com que eu reflita sobre os meus passos, sobre as minhas fragilidades, sobre as minhas potencialidades. Então, tem sido muito valioso esse processo, e eu cada vez admiro mais o caminho como arteterapeuta, me identifico mais,
e tem me permitido, né, seguir em frente, né, como articulando também projetos socioculturais. Isso também tem sido muito importante na minha carreira, e eu gostaria de citar que esses últimos tempos foram muito significativos, porque foram 2 prêmios muito importantes que eu adquiri com o apoio da Secretaria de Cultura. Foi possível, né, chegar em Lisboa, não é uma tarefa muito fácil, né, eu diria nada fácil, e a Secretaria de Cultura me proporcionou um apoio importante para realizar essa participação no Congresso, e a minha estada também na França. E um outro prêmio que eu acabo de ter notícia que eu recebi foi também estar dentro do grupo dos selecionados do prêmio Sérgio Manberti, como agente cultural, promovendo projetos culturais para idosos, né? Então, isso me deixou muito feliz, muito realizada, né? Eu acho que é um incentivo importante, e a gente precisa muito estar junto com as secretarias de cultura, com todos os apoiadores que a gente pode, porque as iniciativas dependem também, os projetos dependem de muita força, né, do Estado também, para que as pessoas possam acessá-lo de modo gratuito. Então, eu fiquei muito feliz com esses prêmios, né? Então, acho que a arte-terapia, juntamente com o fazer artístico, tem me possibilitado realizar muitos projetos de vida e muitos projetos profissionais. Parabéns pela premiação mais recente, que as outras eu já sabia, essa eu não conhecia. Muito mérito nesse trabalho, é muito mérito. Parabéns. Então, professora Selma, muito obrigada. Ângela, Eu quer não falar mais consegui uma falar coisa? ainda do Congresso, né? Acabei de me É expandir o um Congresso. pouco, e eu vou tentar falar brevemente. Eu não sei se eu vou conseguir passar aqui. Eu vou colocando aqui um pedacinho da minha apresentação em Lisboa, e como está um pouco lento aqui a internet, a gente pode também ouvir um pouquinho mais a Ângela, e eu só queria acrescentar, antes de continuar, que no Congresso de Lisboa eu apresentei uma palestra sobre a performance como instrumento de envelhecimento ativo, ou seja, performance artística, como ela pode interferir nesse processo, e como ela pode servir ao que a Organização Mundial de Saúde nos apresenta como bases. Então, eu fiz paralelos, né, nessa minha busca, das minhas práticas, para que eu pudesse fazer o que a Organização Mundial de Saúde recomenda como princípios, né, para que a gente tenha envelhecimento ativo. Então, foi intencional, todo o trabalho que eu tenho feito tem sido muito baseado também no que a Organização Mundial de Saúde preconiza, e eu vou tentar passar um pouquinho para vocês o que eu apresentei lá. E ainda não apareceu aqui, mas uma outra coisa também que eu apresentei nessa viagem foi uma visita, né, a partir de uma visita que eu fiz na instituição Le Solando, que é uma instituição de longa permanência de idosos na França. Eu pude verificar um trabalho interdisciplinar muito valioso, dirigido pelo psicólogo social Eduardo Pífano, e ele nos apresenta que a arte-terapia ela contribui para a vitalidade dos participantes, né? E ela pode interferir na sua qualidade de vida, na sua caminhada para um envelhecimento mais saudável e para o reconhecimento da sua própria sensibilidade. Então, ela contribui para que as pessoas, né, tenham uma vida mais prazerosa, longe da sua rotina diária, né? Elas podem também trazer uma nova pulsão de vida. Então, eles lá fazem, é um trabalho que me inspirou muito, eles fazem uma série de vernissagens, projetos culturais, projetos com as escolas, e a instituição de longa permanência é uma instituição extremamente ativa e disponível para a comunidade, né? As pessoas estão dentro das cidades, não estão confinadas e isoladas. Então, achei isso muito bonito, um exemplo para nós. Eu acho que a gente tem muito para aprender e para aplicar aqui no Brasil, nesse trabalho de longa permanência, e nos idosos aí acima de 80 anos e 90 anos, temos muito para pensar, refletir e fazer com relação
a dinâmica da vida, né, a interação entre as pessoas, né, dessa idade. Com essa ideia. Não apareceu aqui para a minha tela. Vamos ver se você consegue ainda perguntar, então, para a Ângela o que você tinha imaginado, Marina? Então, eu tinha imaginado sobre o Congresso, ela também já falou, né? Sobre o trabalho que ela apresentou no Congresso e a participação e a atuação na vida pessoal e profissional dela, como ela percebe as mudanças, as transformações ocorridas a partir desse trabalho de arte-terapia que ela desenvolve com a comunidade dela. Sim, julgo que respondi à Marina há pouquinho, pegando um pouco na tua fala, Selma, dizendo que efetivamente aquilo que realmente também tem vindo a acontecer aqui em Portugal, este envelhecimento cada vez mais significativo, obriga efetivamente a um repensar das formas de nós interagirmos não só entre os idosos, mas entre as várias faixas etárias. E a arte é, de facto, um veículo, uma forma de expressão que simplifica a comunicação. E daí ser tão interessante e tão importante a arte-terapia. Mas agora que já apareceu aí não é, a tua apresentação, vou deixar a Selma, então, seguir. Ok, vou falar brevemente, só para vocês terem uma ideia do que foi apresentado em Lisboa, pessoal. Vocês conseguem ver, Marina, conseguem ver a tela? Sim, mas não está totalmente legível, não, porque está muito longe, está muito pequena para mim. Tá. Tá? Bom, eu vou colocar aqui, melhorou um pouquinho? Sim, um pouquinho. Você está no celular? Bom, Eu estou no celular, né, na pode diferença. ser por isso também. Por Então, isso. eu vou colocar só para o pessoal que as estimativas, né, para 2030 em Brasília são que para cada 100 jovens teremos 95 idosos. Então, isso Está faz com que a gente tente, né, isso provoca aí uma nova forma de conceber aí o nosso trânsito normal, que a gente ainda não, parece que não caiu a ficha, para muita gente ainda não caiu a ficha, que nós somos já um país envelhecido, e como nos vamos nos relacionar com os mais jovens, né? Então, atualmente, nós temos um número de casos de doenças que ainda é maior do que os dos idosos que estão aí saudáveis, a gente tem um processo de vida, né, para passar e tomara que a gente chegue a uma idade avançada, porém, temos aí as nossas complexidades, né, para cada ciclo de vida, e ainda é muito grande o número de doenças, então, como fazer para contornar isso, né? Precisamos de novos mecanismos para lidar com essa problemática. E o envelhecimento ativo, ele tem como base 3 pilares para que a gente possa refletir sobre sobre os nossos hábitos e costumes. Nós temos lá, né, a saúde como um todo, como é que a gente observa essa saúde, e dentro da arte-terapia nós temos uma visão holística, né, à disposição, ou seja, como é que a gente se relaciona com a vida de um modo geral, em vários campos, né, nós temos o campo físico, nós temos o campo espiritual, nós temos o campo, né, da nossa nutrição, a nossa relação também com a nossa condição genética, né? Então, é um conjunto, a gente não pode desprezar esse conjunto para observar a saúde, e cada vez a gente vê mais estudos relacionados a isso, e a performance, ela está intimamente ligada ao movimento, à voz e à vez de cada pessoa. Então, a gente está falando de protagonismo, né? Então, quando a gente atua, a gente está também tendo um outro papel na sociedade, a gente está começando a se ver de outra forma, agindo de outra forma, especialmente, né? Nos colocando. Isso é muito importante para a nossa interação e para a nossa inteireza como pessoa. O aspecto da proteção vai muito de acordo, vai muito em direção ao aspecto dos direitos, dos deveres e da projeção de redes de apoio. As instituições de longa permanência ainda estão pouco ativas, né? Temos poucos trabalhos criativos nelas, aqui no Brasil ainda,
por que não propor, né? Já que a gente tem tido experiências exitosas. Então, isso é proteger, é gerar espaço, né? E socialização. E também é começar a gerar mais autonomia. A gente pode trabalhar vários aspectos dentro das performances e da interação com as performances, né? Então, essas redes de apoio para servir esse parâmetro da proteção, a produção de projetos, né, de criação. Então, isso é uma outra intervenção. E a participação social, também a socialização, a questão de como é que você se relaciona com o seu meio, amplia, né, a sua capacidade de se comunicar. E a performance faz justamente isso, né? Ela está ali para trazer uma determinada mensagem, um recado, né? Uma música, uma obra, uma imagem, uma fala, um canto, né? Então, tudo isso vai fazer com que a gente se comunique e partilhe de uma nova realidade naquele momento. Então, isso é só uma base para que as pessoas entendam como a performance pode servir a esses parâmetros do envelhecimento ativo, tá bom? Então, é sobre isso que eu trabalhei e falei, né, mais exemplos de como isso foi evoluindo, né, ao longo dos anos, como é que eu trabalho isso hoje, quem sabe eu possa falar um pouco mais também, mais adiante, aí nos cursos, em outros bate-papos como esse. Eu fico muito feliz de estar compartilhando, pelo menos, a essência desse trabalho com vocês. Então, eu vou deixar aqui para a gente poder conversar um pouquinho mais. Ai, gente, eu, como representante do envelhecimento ativo e saudável aqui com meus 70 anos, fico muito feliz de ouvir que existem pessoas preocupadas com isso, atuando sobre isso e conseguindo, obtendo bons resultados e exercitando, não só com os idosos, mas principalmente com uma coisa que você falou, Selma, como é que a gente vai conviver com os jovens e como eles vão conviver com a gente. Então, eu sou tiete de vocês. Obrigada. Obrigada. Somos todos um.